Olá e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. Vou mostrar-lhes o que tenho andado a ler neste verão e tenho lido bastante, tenho lido coisas interessantes, uma ou outra menos interessante, mas iremos falar já nisso. A ordem que vou-vos mostrar foi a ordem de leitura, para quem também segue o meu Goodreads. E vamos já então falar sobre as leituras. Li Um Dia de Verão de J.L. Carr. Eu já tinha lido deste autor o A Month in the Country, Um Mês no Campo, que tinha gostado muito. E este autor é um autor inglês que escreveu muita coisa e muita coisa interessante. Este Um Mês no Campo está muito bom, eu adorei quando li. Já podem ver o vídeo que tenho aqui no canal. Eu vou tentar depois deixar aqui o card desse vídeo, se estiverem interessados. Este Um Dia no Verão é um bocadinho diferente. Dei-lhe 4 estrelas, foi uma leitura de 4 estrelas. Tem um bom grupo de personagens, a história está muito bem escrita e, apesar de ser um livro, tal como o outro, Um Mês no Campo, apesar de ser um livro fininho, é compacto e a história também diz-nos muita coisa. Por isso é um livro interessante e é um livro de várias personagens, uma história baseada em várias personagens, vários segredos, alguns personagens que se conhecem. Isto passa-se também numa pequena aldeia no campo inglês. Mas as personagens são quase todas um bocadinho negativas, muito desiludidas com a vida, muito insatisfeitas, desesperadas por mudança. E este dia no verão é o dia em que existe a feira anual. E é um dia muito importante, é o dia mais importante durante o ano para a aldeia e para as pessoas que vivem na aldeia. E a rotina é completamente alterada e acontecem muitas coisas neste dia. O livro, como eu já disse, é baseado só num dia e é muito interessante, é uma história bastante interessante para quem gosta de relações entre personagens e de segredos entre várias personagens. Temos a filha de um mestre de escola, temos um professor, a filha é solteirona, o professor é um mulherengo. Depois temos a namorada do professor, a namorada oficial, temos uma amante, temos o padre, temos um senhor que perdeu as pernas na guerra e que fica os dias inteiros à janela da sua casa a observar toda a gente que passa na praça. Várias pessoas também das pequenas lojas. Temos uma senhora que o marido desapareceu há bastante tempo, ninguém sabe porque é que desapareceu, e ela tem assim quase, não é uma seita, mas é quase uns encontros, faz uns encontros religiosos. Personagens muito interessantes, personagens muito diversas, que tornam toda esta história bastante interessante. Um Dia no Verão, de J.L. Carr. Se puderem ler ou este ou Um Mês no Campo, também é muito bom. O Mês no Campo foi também traduzido para português, mas a edição é muito antiga, não sei se será fácil de encontrar. Depois li um livro que
não me agradou assim tanto. Dei-lhe somente 3 estrelas. De Ruben A. A Torre da Barbela, um livro que eu já tinha há bastante tempo para ler e li numa leitura conjunta com as minhas duas companheiras de leituras, a Susana e a São. É uma obra, a premissa era muito boa. A premissa é a existência de uma torre triangular no norte de Portugal, que tem um guarda que é também guia, bastante interessante e bastante engraçado, e que depois temos a conversa dele, a explicação dele, isto tudo logo no primeiro capítulo. Só que depois, à noite, vários antepassados da família que viveram nesta Torre da Barbela, seja de vários séculos, saem das suas campas e vêm assombrar aquilo. Assombrar, não vêm assombrar, vêm para ali, têm as suas vidas, as suas conversas. É interessante, mas isto é uma obra do surrealismo. E eu não funciono muito bem com o surrealismo, por isso este livro não seria para mim. E não foi para mim porque houve coisas que não me atingiram, que eu não percebi. O grupo de personagens é interessante, tem atitudes que às vezes são completamente disfuncionais, algumas coisas até meio cómicas, mas não foi para mim uma boa leitura. Foi uma leitura até a algum ponto cansativa. O livro tem ainda 380 páginas e custou-me um bocadinho, porque houve partes que não são assim tão interessantes. Mas pronto, isto é a história dos vários antepassados que regressam durante a noite, e é as suas histórias, as suas vidas, as suas conversas, as relações entre uns e outros, familiares, apesar de serem de séculos diferentes. Depois são explicados. Há vários personagens, mas como disse, não foi uma leitura que eu achasse assim, mas a culpa foi minha. Eu o registro de surrealismo não é bem para mim. Eu sou uma pessoa com os pés muito assentes na terra e muito prática, por isso há coisas que me escapam nesta onda de surrealismo. De qualquer maneira, aconselho a leitura, nem que seja para verem se gostam. Li depois o Mad Haddam, da Margaret Atwood. Este é o terceiro volume de uma trilogia, a trilogia Mad Haddam, que tem já estes 2 volumes, Oryx e Crake, e também o The Year of the Flood, que é o ano do dilúvio. Estes livros já estão traduzidos e editados em português pela Bertrand. De qualquer maneira, a terceira edição, o terceiro livro, demorou imenso tempo a ser editado, e eu optei por comprar esta edição em inglês, a edição original. Por isso li esta edição original, li com a Ana Azenha, que ela também já tinha lido, e ela já tinha lido os 2 primeiros há 9 anos, o terceiro só saiu quase 10 anos depois. É uma distopia, ou como a Ana disse, é uma ficção especulativa, que não é muito no futuro, mas toda a história resulta
do aparecimento de uma doença fabricada que mata quase por completo a humanidade. Por outro lado, são criados outros seres também geneticamente mais perfeitos do que o homem, com outras imperfeições, e isto é a história de um grupo que pelos vistos é imune à doença e as suas relações, as suas histórias e a sua luta também pela sobrevivência. Eu já tenho aí o vídeo anterior, é um vídeo de discussão deste livro com a Ana Zenha. Também podem ver o meu vídeo sobre estes 2 volumes, são muito bons. Eu dei 4 estrelas ao primeiro, 5 estrelas ao segundo e 4 estrelas a este terceiro. Este terceiro é uma história um bocadinho mais calma, não acontece assim nada de surpreendente, mas é uma boa história. É uma história, tem sempre, como várias obras da Margaret Atwood, tem sempre uma parte crítica, e neste caso crítica ao ser humano, crítica à humanidade, tem algumas passagens também com piada, e fecha a história da trilogia, em que no primeiro sabemos o que é que aconteceu, no segundo conhecemos um grupo de personagens que está reunido num tipo de uma seita que se chama-se os Jardineiros de Deus, que depois termina com o encontro de vários personagens, e também depois conhecemos o Mad Haddam, que é o principal, e aqui vamos saber, vamos conhecer o passado do Mad Haddam, do irmão, na história contada pela Toby, outra personagem também interessante. Todas as personagens têm um bocadinho que acabamos por conhecer o seu passado, e acabamos por conhecer também neste livro o Blackbeard, um dos seres que foi geneticamente criado, que tem umas características próprias, mas aqui vemos um bocadinho da sua evolução e da sua aprendizagem também como humano, que eles são humanos, apesar de serem bastante diferentes, e estas personagens tornam-se também às vezes um bocadinho cómicas pela sua inocência, pela sua por não ligar, eles não têm medo de nada, têm características muito engraçadas. A história está muito bem escrita e está muito interessante de se ler, não se para de ler. Se quiserem ler em inglês, é uma história que se lê bem, e se, por exemplo, já leram os outros, um ou outro volume há bastante tempo, como aconteceu com a Ana Zenha, que já tinha lido há 9 anos os 2 primeiros volumes e só agora foi para o terceiro. O terceiro volume tem no início algumas páginas que resumem o que é que aconteceu com os 2 primeiros volumes, para nos manter mais atualizados e para nos manter, para nos dar um bocadinho do que aconteceu anteriormente. Um livro que dei, uma leitura que dei, como já disse, 4 estrelas, Margaret Atwood, muito bom, por isso aconselho a toda a gente a que leiam estes três volumes. Convém ler pela ordem para conseguirem perceber a história. Depois, para participar no projeto da Ana, lá de cima, do norte de Porto, que era o Júlio Nobel, de lermos autores consagrados com o Prémio Nobel da Literatura. Eu li 2 leituras. Uma delas foi
do Kazuo Ishiguro, Noturnos. E foi a pior leitura, talvez, do ano. Não gostei mesmo nada deste livro. Este autor surpreende-me, tem o melhor do melhor que eu já li, e depois tem outros livros que não valem mesmo nada, na minha opinião. Este livro são 5 contos que têm em comum a ligação de algumas personagens em todos os contos com a música. Uns são compositores, noutros baseia-se numa outra música. Há uma ou outra personagem que passam de um conto para o outro, mas isso é o mais interessante. A partir daí, as histórias são fracas, desinteressantes mesmo. As personagens achei-as muito planas, descaracterizadas, irritantes até, e das quais eu não gostei. Não sei, às vezes nem consigo perceber como é que este autor que escreveu Os Despojos de um Dia é o mesmo autor que escreve estes e outros livros que eu já li. Estou prestes a desistir, sinceramente, do autor e nunca mais ler nada dele. Ainda tenho um que ainda vou dar uma oportunidade, porque me disseram que era bastante bom, que é o Não Me Deixes, Never Let Me Go, mas não acredito que seja grande leitura, e portanto o Kazuo Ishiguro estou a gostar cada vez menos do que vou conhecendo do autor. Comecei pelo melhor, e o Despojos de um Dia, como eu estou farto de dizer, é uma obra extraordinária. Depois li, como estou a preparar a releitura do Vento nos Salgueiros, do autor Kenneth Grahame, li a sua biografia de Matthew Dennison, Eternal Boy. Li também a versão original, que tem algumas imagens engraçadas também do livro, e que conta a vida do autor, que é bastante interessante, apesar de não ser uma vida fabulosa, gloriosa. Ele era um senhor peculiar, muito metido consigo, muito pouco social, daquelas pessoas que não faziam o que lhe mandavam, não diziam que não. Ele foi órfão, muito cedo órfão de mãe, e depois o pai desapareceu, foi viver para a França. Por isso há ali vários traumas de ter andado entre familiares, depois em colégios internos, depois de não terem deixado estudar mais como ele queria, porque ele, entretanto, na altura em que estava a desabrochar como estudante de grande qualidade, o tio cortou-lhe essa veia, e ele trabalhou durante toda a sua vida no Banco de Inglaterra. Mas continuou sozinho, por sua autoria, a escrever artigos que foram publicados em vários periódicos, vários jornais, várias revistas, artigos interessantes, histórias interessantes, que as pessoas gostaram, e que culminou com a publicação do Wind in the Willows, O Vento nos Salgueiros. Este livro reflete essa obra, e reflete conta-nos como é que a obra reflete a vida do autor, como é que as 4 personagens
têm todas pedaços, facetas do autor, do próprio autor. Gostei muito de ler esta história. A vida dele não é uma vida feliz, até porque tem uma outra tragédia. O casamento dele não resultou, foi um erro na vida dele ele ter casado. Mas pronto, é uma história bastante interessante. Gostei muito de conhecer e deu-me com certeza maior abertura para, quando reler O Vento nos Salgueiros, que vai acontecer agora dentro de semanas, ter mais conhecimento e conseguir tirar mais ainda dessa leitura, que vai ser uma leitura conjunta, mas para mim vai ser uma releitura, apesar de eu lembrar um pouco, porque já li há bastante tempo. De seguida, li também para o projeto do Júlio Nobel, e este sim, uma leitura de 5 estrelas, li da Olga Tokarczuk, Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos, um livro que eu li em e-book, por isso não tenho comigo o livro físico. Fica aqui a página, fica aqui a capa do livro, que conta a história de uma professora reformada que vive numa aldeia pequenina, num lugar remoto da Polónia, e a história passa-se basicamente durante o inverno, por isso temos muito frio, temos muita neve, todo aquele ambiente invernoso muito bem descrito, muito bem contada a história. Adorei a escrita da autora, todos os pequenos detalhes. Acaba por ser uma história também sobre quem matou, porque acontecem vários crimes, aparecem vários assassinatos, ou várias pessoas, vários homens mortos. Depois tem muitas referências à natureza, as personagens muito bem construídas, vamos descobrindo, vão-se revelando aos poucos. Têm todas assim as suas, como as pessoas que estão isoladas, têm as suas manias, as suas peculiaridades, características, algumas engraçadas até. E é um livro que vai avançando à volta dos crimes que vão acontecendo, mas temos também a astrologia. Ela faz as cartas astrológicas que gosta bastante e nas quais baseia-se também um pouco sobre a sua vida. Depois temos a poesia de William Blake, que eles traduzem e que também está presente ao longo do livro. Temos alguns fantasmas, temos alguns segredos, que uns são escondidos, outros são revelados. Um livro muito interessante, muito bem escrito, muito bom. Adorei esta leitura. Como já disse, 5 estrelas, e foram estas duas leituras, esta e Os Noturnos de Kazuo Ishiguro, que li para o projeto da Ana, que vou deixar depois o link do canal da Ana também na descrição deste vídeo. Eu já participo, costumo participar nos projetos dela, por isso ela tem sempre projetos de leitura interessantes. Depois, com uma leitura conjunta com o Paulo, que lê, acho que é Mês Sim, Mês Não, uma leitura LGBT. Li, porque tinha muita curiosidade, o Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, um autor brasileiro, que eu não conhecia, nem a obra, nem o autor, e pareceu-me muito interessante a premissa do livro. A leitura foi uma leitura que se leu bastante bem.
não me encantou a leitura. Também ainda não fizemos a nossa conversa final, porque ainda há gente do grupo que está a ler, mas houve aqui algumas coisas que não resultaram comigo. É um romance que escandalizou a sociedade brasileira porque foi publicado em 1895 e o autor, Adolfo Caminha, teve a ousadia de falar numa relação entre dois marinheiros, sendo o personagem principal, o bom crioulo, um escravo negro, fugido e homossexual. Todas estas características deram uma grande celeuma, uma grande conversa nos meios literários da época, claro que houve até, como está descrito no livro, o livro a edição está muito boa, e tem alguns anexos, tem uma nota de edição e tem um artigo do autor que foi escrito em 1800 e qualquer coisa, deixa-me ver aqui, em 1896, um artigo do autor em resposta a umas críticas que saíram num jornal sobre o seu livro, e o autor dá-se ao trabalho de fazer um texto de resposta que foi publicada na Nova Revista, número 2, de fevereiro de 1896. Como o livro tem muitos termos náuticos, o livro também tem um glossário desses temas náuticos, para quem tem dificuldade. Tem uma descrição no final das personagens principais, e só o que achei desnecessário foi que a nota de edição termina com uma explicação de onde é que o autor foi tirar a história, ou onde é que ele se foi inspirar, e logo aí dá pistas que revelam mais ou menos o final do livro, que não havia necessidade. Esta obra, ousada para a época, está muito bem escrita. Gostei do contexto histórico de conhecer sobre como é que na época se viviam nos barcos, que não era uma vida difícil, uma vida muito agreste, e eles eram, quando eram castigados, eram violentamente castigados, era uma vida violenta. Depois, as personagens, tanto do bom crioulo como do rapaz por quem ele se apaixona, não me cativaram, não me entusiasmaram muito, e também o tratamento da homossexualidade não é feito, não podemos tirar ali nenhuma forma positiva, a não ser pela ousadia de escrever sobre o assunto em 1895. Por isso, não achei uma leitura assim surpreendente sobre o tema. Já li muito mais e muito melhor esta leitura. Dei 3 estrelas ao Bom Crioulo. De qualquer maneira, é uma leitura que eu aconselho, mais pelo que me agradou também mais, que foi o contexto histórico. Depois, li também em e-book Foster, de Acolher, de Claire Keegan, a mesma autora de Pequenas Coisas Como Estas, que eu li há pouco tempo também. Depois a ver se deixo aqui o vídeo onde falo nesse livro, que adorei, e este
voltei a adorar. Talvez até tivesse gostado um bocadinho mais do assunto neste livro, e daí foi uma leitura de 5 estrelas. Gostei bastante, gosto muito da escrita da autora. Acho que ela já só tem mais que me falta ler, depois destes 2 livros, livros de contos, mas já tenho um que espero ler em breve. Isto é a história de uma rapariga que é acolhida por um casal, enquanto a sua mãe, uma família pobre, e a mãe vai ter uma criança pequena, tem mais crianças, uma delas pequena e já está grávida, vai ter a criança, e esta criança vai passar um tempo na casa deste casal conhecido, onde ela vai ver que existe uma realidade diferente da sua família. Existe uma maneira de ver as coisas, e a maneira como ela é acolhida está muito bem descrita, está muito bem... é acolhedora, e eu gostei muito e gosto muito da maneira como está escrita. É uma história sobre o crescimento da rapariga também, e a descoberta dos horizontes da rapariga, que tem só na sua pequena vida, que ela é pequenina, nem sei quantos anos, 6 ou 7 se calhar, por aí, mas o que ela tem na sua história de vida são grandes dificuldades, e uns pais que não são negligentes, mas têm as suas vidas, estão muito ocupados, têm muitos filhos, têm muita coisa, e são pobres. E é o que ela conhece, e agora vai conhecer uma outra realidade e umas outras pessoas. Fez-me lembrar também um bocadinho a minha mãe, porque a minha mãe saiu de casa com 5 ou 6 anos, e foi também viver, trabalhar, acolhida por também uma outra família. A minha avó também tinha 12 filhos, o que era difícil, e apesar de viverem ali perto uns dos outros, a poucos metros, pronto, ela já tinha aquela coisa de sair de casa, outra pessoa a mandar nela, tarefas para fazer. Coitadinha, com 5 ou 6 anos, acho que as primeiras tarefas dela era lavar as chaminés dos candeeiros, que antigamente eram a petróleo, e ficavam todos negros durante a noite, e então ela tinha que lavar com a mãozinha pequenina dela. Por isso são realidades completamente diferentes, mas neste caso estão muito bem escritas, e toda a história é revelada, é contada pela voz da menina. Há uma personagem também que foi criada também para introduzir outros elementos, mas uma personagem negativa, azeda, invejosa, tão bem caracterizada, que eu conheço gente assim tão bem, que até me impressionou. Por isso adorei este livro, que é um livro que também, como o outro, Pequenas Coisas Como Estas, peca por ser pequeno. Nós queremos mais daquela história, nós queremos mais daquelas personagens, e a autora não nos dá-nos 80 páginas, e nós queremos mais. Eu pelo menos queria um livro de 800 páginas. Mas pronto, é a única coisa que eu não gostei dos livros da Claire Keegan, é que são livros muito pequeninos, são umas novelas pequenas, e
mas estão tão bem escritas que ficamos sempre a desejar mais. Leiam estes livros e Claire Keegan, não se esqueçam desta autora, porque ela escreve muito bem. Leiam o que puderem dela. Eu qualquer dia venho cá falar-vos do livro de contos, que mais uma vez, pequenas histórias, mas pronto, é o que é o que há. Também não é fácil às vezes escrever histórias pequenas tão arrebatadoras, e esta autora faz isso, consegue fazer isso magistralmente. Depois li para o projeto da Silvéria, que já se vem repetindo desde que eu tenho este canal, que é o Agosto ao Quadrado, onde lemos bandas desenhadas ou novelas gráficas. Eu li também em e-book, por isso vou deixar aqui a capa. Eu li o Oblivion, dos autores Fabrício Martins, e a ilustradora é a Laura Jardim, dois brasileiros, e gostei. É uma ficção especulativa sobre se tivéssemos a oportunidade de esquecer quem somos, o que vivemos, se daríamos ou não esse passo. Se houvesse essa oportunidade, nós avançávamos ou não? A personagem central desta história está a passar uma má fase, não tem amigos, não tem nenhuma relação amorosa, fica desempregada, tem uma vida muito parada, e aparece-lhe essa possibilidade, e a história é sobre a sua escolha e sobre a sua vida. Achei engraçado, a personagem está bem descrita, as ilustrações talvez um bocadinho minimalistas, gostava de ter um bocadinho mais de detalhe, mas estão bem, lê-se bem. Gostei da história. Oblivion, fica aqui a capa também para verem, de Fabrício Martins e Laura Jardim. Para terminar, como veem, eu tive bastante que ler, e este já vinha a ler há bastante tempo, porque é outra biografia, e uma biografia mais diferente, digamos assim, ligada mais à jardinagem. Miss Jekyll, A Portrait of a Great Gardener. É um livro em inglês que eu já tenho há alguns anos, e é a biografia de Gertrude Jekyll, que nasceu em 1843, na época vitoriana, e morreu em 1932, e foi uma das primeiras mulheres grandes jardineiras, designer de jardins. Também gostava bastante de fotografia, e começou a sua vida como artista, como pintora, mas depois, devido a um problema de saúde que teve nos olhos, que ficou quase cega, e com a idade já estava, ela usava uns óculos de fundo de garrafa, mas conseguiu, com a sua força e com a sua obstinação e com a sua maneira de ser, conseguiu fazer. Ela construiu, ela ligou-se, tinha um amigo bastante conhecido nos meios arquitetónicos, Edwin Lutyens, que fez várias renovações de casas antigas, alguns castelos,
desenhou bastantes casas fantásticas, ainda hoje conhecidas. Por isso, Edwin Lutyens é um nome dentro da arquitetura inglesa, e a sua grande amizade levou a que durante a sua vida ela trabalhasse sempre ligada a este arquiteto. O arquiteto construía as casas e ela desenhava e construía os jardins. Numa altura em que havia bastantes casas grandes com jardins grandes. No entanto, ela não dava importância só a grandes jardins. Ela dizia que tanto pequeno como grande, o espaço não importava muito, importava como é que era feito e as plantas que o compunham. Aqui vemos, ela escreveu durante toda a sua vida cerca de 1000 artigos para revistas, Country, English Country e várias revistas assim do tipo. Escreveu também vários livros sobre jardinagem, sobre design de jardim, e deixou cerca de 400 jardins com o nome dela ligado a esses jardins, muitos deles, alguns até que eu já visitei, e são bastante interessantes. O tipo de jardim que ela defendia e que ela gostava era os chamados cottage garden, os jardins das casas de campo, que foram jardins que vieram um bocadinho a revolucionar e vieram um bocadinho afastar aquele jardim muito formal, com desenhos. Não, o jardim das casas de campo é um jardim quase mais natural, mas é naturalizado. As plantas são colocadas de maneira a que parece que nasceram ali naquela composição. No fim, são o resultado de muito trabalho e de estudo, de composição, de estrutura, de ligação, de cores, combinações de folhagem, cores, alturas das plantas. Muito interessante o trabalho dela, e ainda hoje é mencionada no meio da jardinagem, e a vida dela foi bastante interessante. Ela de início estava ligada à arte, à pintura, e continuou mais ou menos ligada, mas o caminho dela sofreu um percalço enorme quando teve o problema na vista. Ela tinha uma miopia muito, muito, muito severa, usava uns óculos fortíssimos, e daí afastou-se da pintura como carreira, e dedicou-se então a este trabalho de design de jardins. Por isso foi uma leitura que eu adorei. 5 estrelas. A autora Betty Messingham escreveu uma bela biografia. Gostei bastante de conhecer a senhora Gertrude Jekyll, e agora fiquei logo com vontade de voltar à Inglaterra e de visitar mais jardins, e estes jardins, e vê-los com os olhos, depois de conhecer mais a vida da sua criadora. É uma coisa que me acontece sempre, também quando gosto destas leituras, depois apetece-me viajar, e pronto, às vezes não é possível. Ficará para uma próxima vez, espero que em breve, mas com certeza irei ver os jardins e talvez ler mais algumas obras que foram escritas, que ainda estão editadas pela Miss Gertrude Jekyll. A vida pessoal dela também está aqui bem descrita, e ela era uma personagem
muito espirituosa, tinha uns dizeres muito engraçados, muito inglesa, muito, ligava a muita gente, é aqui referido várias vezes, que depois quando ela começou a escrever para as revistas, muita gente a contactava, muita gente queria visitar o seu jardim e ela tinha paciência para mostrar o jardim e uma das histórias contadas é uma resposta que ela dá a um rapaz que lhe escreveu, na altura, claro, só cartas, não havia nada assim mais rápido, estamos a falar em 1800, no final do século XIX, 1800 e tal. E ela respondeu ao rapaz e a dúvida dele era sobre uma floreira de janela, mas era tudo o que o rapaz tinha para jardinagem, mas ela dá uma resposta completa e uma resposta adequada, como se estivesse a falar de um grande jardim. Por isso para ela, os jardins não se baseavam pelo tamanho nem pela grandeza, mas sim pelo que era colocado no jardim, os tipos de plantas para os lugares certos, para que pudesse embelezar as vidas das pessoas. Foi uma biografia bastante boa e foi assim a primeira parte do meu verão literário, que tenho outras coisas, outros livros em andamento, algumas coisas também interessantes que virei falar brevemente. Digam-me se já leram algumas destas obras, se vos interessa ou se ficaram interessados em ler algumas dessas obras. Já sabem que eu gosto bastante e estamos aqui para isso também, para saber as vossas opiniões e as vossas questões sobre estes livros e sobre o que vou lendo. É a maneira de manter contacto com vocês e de receber algum feedback. Por isso, deixem a vossa opinião, deixem as vossas sugestões e boas leituras, boas férias para quem está de férias e até a próxima.